Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do Rede Câmara Notícias. A partir de agora, você confere os principais destaques desta terça-feira, com as informações e acontecimentos que movimentaram o Legislativo pelotense. Fica com a gente. A audiência pública vai homenagear os 115 anos do Clube Brilhante. O Parlamento Pelotense convoca o secretário municipal de Qualidade Ambiental, Márcio Souza, para esclarecimentos. Vereador encaminha pedido de informação sobre falta de profissional de área bucal, dentista da UBS Santa Silvana. Parlamentar encaminha a convocação para a secretária de Governo, Miriam Marrone, para esclarecimentos. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. Uma audiência pública em homenagem aos 115 anos do Clube Brilhante acontece amanhã a partir das 7 horas da noite, no plenário da Casa Legislativa. Confira o que disse o proponente do ato, o vereador Cristiano Silva. Amanhã, aqui às 19 horas, dia 11 de março, comemoramos os 115 anos do Clube Brilhante. Um clube importante para a cidade, da história da cidade de Pelotas, com tradição no esporte, mas principalmente pelos seus sócios. Então, são 115 anos, não é fácil chegar a tanto tempo, e aqui vamos ter para debater, apresentar para a comunidade tudo que o Clube Brilhante faz pela nossa cidade, principalmente com atletas, os projetos esportivos que tem do Clube Brilhante aqui com Pro Esporte, atletas que já nos representaram, representam Pelotas fora da cidade. E tudo mais que o Clube Brilhante, pelo ótimo trabalho desempenhado aqui. Vamos ter uma linda audiência em homenagem aos 115 anos do Clube Brilhante. Não podemos deixar em branco uma passagem tão importante, que são 115 anos, de um clube tão importante para a nossa cidade. Você pode conferir os detalhes nos canais de comunicação aqui da Rede Câmara de Pelotas e acompanhar ao vivo no YouTube e nas nossas redes sociais. A falta de profissional na área bucal, no primeiro distrito de Pelotas, é tema de pedido de informação do parlamentar Éder Blanc. E ainda, pedidos de providências relacionados à falta de manutenção nas estradas da zona rural. Confira o que diz o parlamentar. A gente fez esse pedido de informação, né, porque está complicado a zona rural, e não é Santa Silvana só, é todos as UBS da zona rural, mas a gente fez pedido diretamente para Santa Silvana, que é a falta de profissionais, de dentista, é falta de médico, falta de enfermeiro, ou chegam atrasado, ou não tem. Então, mas o principal hoje na Santa Silvana é o dentista. O dentista não tem lá, na área bucal não tem, e nas outras unidades também não tem. Então, quase toda a colônia não tem na área bucal. É dificilmente ter uma UBS que diz, aqui tem, está tudo completo aqui. Então, quase todas elas está faltando alguma coisa. E para acrescentar também, eu fiz as emendas parlamentares minhas, que eu tive desse ano, todas elas eu designei 40 mil reais para cada uma das UBS. Então, os 520 mil foi para todas as UBS da zona rural, mais a Vila Princesa e o Sítio Floresta, que também é uma situação também que na área bucal todas elas têm esse problema aí. Então tem essa emenda aí, se é falta de equipamento, tem a emenda que foi doada, tem distritos aí, como o 3º distrito e o 6º distrito, faz 8 meses que não tem uma patrola passando. Faz 8 meses que não tem uma patrola passando. Então o pessoal está pedindo socorro, que agora, pertinho agora, que vai começar o inverno, não vai ter estrada na zona rural. Porque o 3º distrito e o 6º distrito, o solo deles é barro vermelho. E se não botar material, que já era para ter botado desde o início do ano, não vai ter micro-ônibus escolar, e nem o ônibus da linha, e nem o leiteiro não vai conseguir passar. O pessoal que carrega fumo não vai conseguir passar, porque vai ficar atolado. Nem começou a chover ainda, já tinha uma carreta caída aqui na Colônia Osório, que é 3º distrito de Pelotas. Isso aí é 3º e 6º distrito que está se falando, que faz 8 meses que a patrola não passa por lá e material muito pouco. Aí a gente vai para os outros distritos. O 4º distrito, começou o 4º distrito. Temos com a patrola estragada há 1 mês na costa do Arroio Grande, 4º distrito de Pelotas. Há 1 mês está estragada a patrola lá por causa de uma ponta de eixo. Então tudo é difícil, tudo é complicado. O prefeito Marrone que tome a providência sobre essa situação aí da zona rural, porque senão no inverno não vai ter micro-ônibus escolar, não vai ter ônibus da linha e não vai ter leiteiro e nem passada para o pessoal que carrega fumo. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta terça-feira para Pelotas. Marcelo, conta aí pra gente as informações.
Olá, Pedro! Vamos verificar como fica o tempo para hoje e amanhã. Na manhã desta terça-feira, 10 de março, a instabilidade piorou. O amanhecer foi de tempo totalmente fechado. Em alguns momentos ocorreram pancadas de chuva. Na parte da tarde, o tempo chuvoso continuou, o que vai se estender para esta noite e também para a madrugada desta quarta-feira. Para hoje está previsto um acúmulo de chuva de 2,8 milímetros. A mínima registrada foi de 19 graus e a máxima pode chegar aos 22 graus centígrados. Para amanhã, quarta-feira, o clima chuvoso continua, Pedro. O amanhecer vai ser novamente com precipitações. No decorrer do dia, acontece uma diminuição da nebulosidade. À tarde, nuvens dispersas. Já no final da tarde e início da noite, as nuvens tornam a aumentar, passando para período nublado, com possibilidade de chuva também para os períodos tarde e noite. Pedro, esta semana é de tempo chuvoso. Deixa a sombrinha e o guarda-chuva de prontidão, pelo menos até o final desta semana. Volto contigo aí no estúdio, Pedro. E no próximo bloco você confere. Parlamento Pelotense convoca secretário municipal de Qualidade Ambiental, Márcio Souza, para esclarecimentos. Parlamentar encaminha a convocação para a secretária de governo Miriam Marrone para esclarecimentos. E ainda, todos os detalhes do esporte. Não sai daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Essa vai para você, motorista de Pelcity. Se tu encher os canecos, beber até ficar bebaço e pegar no volante, não significa que tu virou um personagem do filme Velozes e Furiosos. Você virou mesmo foi uma ameaça ambulante, um drift entre a vida e a morte. E o teste do bafômetro não é sobre assopra ou não assopra, e sim sobre entre vai preso ou não vai preso. Aí vai uma dica útil e sem custo. Se tu bebeu, pega um carro de aplicativo ou táxi, chama um amigo ou usa uma vassoura de bruxa para ir voando para casa. Faz qualquer coisa, menos entrar num carro e pegar o volante. Porque da próxima vez que você acordar, no outro dia depois de uma bebedeira, que seja na tua cama, não numa cela ou pior ainda, dentro de uma urna. Disseram que era preciso esperar. Esperar o momento certo, esperar a oportunidade, esperar que o mundo estivesse pronto. Mas o tempo nunca foi neutro. Tem mulheres que falam, tem mulheres que se calam por medo. Tem mulheres que são interrompidas e tem histórias que param no meio do caminho. E tem silêncio que não é escolha. Nem todas tiveram escolha, nem todas tiveram proteção. Muitas foram adultas antes do tempo. Muitas precisaram ser fortes quando ainda eram meninas. A verdade é que não é sobre força obrigatória. É sobre garantir que nenhuma menina precisa aprender o medo antes de aprender a sonhar. Mas houve mulheres que construíram portas. Quando não havia saída, abriram passagem. Quando o caminho era estreito, alargaram. E quando disseram, não é para você, elas ficaram. E ainda constroem. O mês de março não é apenas celebração. É memória, é alerta, é responsabilidade coletiva. É garantir que nenhuma porta esteja fechada.
que nenhuma ausência seja naturalizada e que nenhum silêncio seja imposto. Que nenhuma mulher seja interrompida e que nenhuma história se apague. Que cada porta aberta por outras seja atravessada com confiança e dignidade por tantas outras. A Câmara Municipal não apenas observa, amplifica, protege e transforma cada voz. No Legislativo Pelotense, existir é um direito, agir é compromisso todos os dias. Com a coragem, com a presença e com a potência que toda mulher tem. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Retornamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. A mesa diretora da Casa Legislativa encaminhou uma convocação para o secretário municipal de Qualidade Ambiental, Márcio Souza, para prestar esclarecimentos sobre a situação atual do município. Confira os detalhes. Nós hoje aprovamos a convocação do secretário de Qualidade Ambiental, secretário Márcio, por uma série de ações do secretário contra este parlamento, contra a independência dos parlamentares, especificamente em relação ao vereador do seu partido, né, do vereador Cauê Ferrosotto. Então, nós havíamos apresentado um requerimento anteriormente da própria mesa diretora, né, solicitando essa convocação do secretário. Aí retiramos o requerimento, o vereador Cauê apresentou o requerimento, né, ele solicitando essa convocação, aprovamos aqui em plenário, porque entendemos que um secretário não tem direito de enviar mensagens a vereador cobrando posicionamento ou exigindo A ou B postura, né? Não entendemos que o parlamentar ele deve satisfação às pessoas, aos eleitores, à população pelotense, e não a secretária ou a chefe de partido. Então, sempre que tivermos algo parecido, nós reagiremos enquanto Poder Legislativo. Eu tenho uma postura de absoluta defesa da independência dos vereadores, independentemente de qual partido, do PSOL, do PT, do PL, do MDB, de qual partido for, o vereador representa a população, ele é eleito, ele é ungido com o voto para fazer esse trabalho, representar o povo. E ele tem que ter independência para isso. Ele não pode ficar sendo cobrado por agente do Poder Executivo. Mais um ato de afronta do Poder Executivo para com esse parlamento, mas nesta mesa diretora, neste ano 2026, nós reagiremos. O recado foi dado desde o início. Nós reagiremos e não permitiremos que haja esse tipo de ações, esse tipo de ação para com vereadores ou contra os mandatos dos vereadores legitimamente eleitos e em exercício aqui neste parlamento. Então, aprovamos a convocação do secretário, estaremos aqui para inquiri-lo, para ouvi-lo, né, o que ele tem a dizer a respeito dessas ações junto ao vereador Cauê Ferrosotto. O parlamentar ainda protocolou a convocação da secretária de governo Miriam Marrone para prestar esclarecimentos acerca das emendas impositivas não executadas. Nós tivemos, durante o ano de 2025, muitos problemas em relação à execução das emendas impositivas. E este trabalho de execução das emendas é responsabilidade da Secretaria de Governo, ela que faz a organização. Nós estivemos lá reunidos com a secretária, que é colega vereadora, né, também, esposa do prefeito, tivemos reunido também com o prefeito, eu e mais 12 vereadores, cobrando um posicionamento do Poder Executivo em relação às emendas impositivas. Isso em outubro do ano passado. Até agora nada foi feito, não há uma satisfação, emendas de minha indicação, inclusive já foram executadas, eu nem fiquei sabendo. Então, nós precisamos ter uma organização e uma transparência por parte do Poder Executivo, porque nós, vereadores, precisamos ter
a exata noção de quando as nossas emendas serão executadas, de quais têm problemas, isso não está acontecendo. Então há uma profunda desorganização por parte do Poder Executivo, e nós estamos convocando a secretária Miriam Marrone para que esteja aqui prestando os esclarecimentos pertinentes aos colegas vereadores, né? Ela é oriunda deste parlamento, e certamente estará aqui, né, para nos dar essas explicações que nós entendemos muito importantes dentro desse contexto belicoso, né, criado por parte do Poder Executivo. Chegou o momento de saber todas as informações e os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar o que acontece durante a semana é o Marcelo Burguês. Certo, Pedro. Retornamos agora para falar de esporte. E vamos falar de esporte local. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou que cada clube participante do Campeonato Brasileiro Série D de 2026 receberá uma cota inicial de R$ 500 mil. E o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas está entre elas. O anúncio foi feito no dia 5 de março, durante o Congresso Técnico da competição. O valor representa um aumento em relação ao ano passado, mesmo com a ampliação do número de participantes para 96 clubes. A cota inicial era de R$ 400 mil. Além da quantia inicial, os clubes ainda podem aumentar a premiação conforme avançam na competição. Quem passar da primeira fase recebe mais 100 mil. Já nas etapas seguintes, cada classificação garante o valor de R$ 180 mil adicionais, até as semifinais. Os finalistas ainda recebem um bônus extra de 300 mil. Ao todo, em cotas, a CBF deve distribuir cerca de 65,5 milhões de reais ao longo da disputa da Série D. E falando em Série D, o Grêmio Esportivo Brasil já conhece seus adversários para a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O Chavante está no grupo A16 da competição. A definição das chaves foi confirmada nesta sexta-feira, dia 6 de março, pela CBF. Além do Brasil de Pelotas, o grupo é formado por 2 clubes de Santa Catarina, o Blumenau Esporte Clube e o Clube Náutico Marcílio Dias, mais 2 equipes do Paraná, o São Joséense e o Azures Futebol Clube, e fechando a chave, o São José Esporte Clube de Porto Alegre, o famoso Zequinha, aqui do Rio Grande do Sul. A competição tem início previsto para o dia 5 de abril, e a tabela básica com datas e confrontos ainda será divulgada pela CBF nos próximos dias. Seguimos com o futebol, agora vamos falar de Conmebol Libertadores. Hoje, em partida válida pela terceira fase da Libertadores da América, às 9h30 da noite, no jogo da volta, o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Cabe lembrar que o jogo de ida, o resultado foi empate em 1-1. Uma boa sorte aí ao Botafogo. E voltamos a falar de Campeonato Brasileiro, mas agora pela Série A. Após perder o título gaúcho, na derrota sofrida para o Grêmio no Grenal de número 451, o Internacional agora foca no Brasileirão. Amanhã o Colorado vai até Minas Gerais enfrentar o Galo, às 7h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E por hoje era o que tínhamos de esporte, Pedro. Volto contigo aí no estúdio. E como última notícia, daqui a pouco acontece no plenário da Casa Legislativa uma audiência pública, que vai debater os impactos no Laranjal. O ato foi proposto pelo vereador Ivan Duarte. Você pode conferir os detalhes nos canais de comunicação aqui da Rede Câmara de Pelotas e acompanhar ao vivo no YouTube e nas nossas redes sociais. Bom, o nosso Rede Câmara Notícias desta terça-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima!